Fala, galera ligada no Pautas e Táticas, pós-jogo de Manchester City e Paris Saint-Germain na França. Grande vitória de virada dos ingleses, conquistando uma ótima vantagem para o jogo de volta, já que qualquer empate vai favorecer a equipe de Manchester e também a possibilidade de perder por 1-0 e ainda assim garantir a classificação. Nesse jogo que teve dois tempos muito distintos, onde o PSG dominou a primeira etapa, pelo menos dominou os números da partida, teve o controle das ações e o City conseguiu controlar melhor o segundo tempo e ainda conseguiu virar o jogo. Bom, o jogo começou com o Manchester City jogando num 4-2-4-0 sem bola, aquele mesmo sistema tático das duas partidas contra o Borussia Dortmund, convicção e sequência do Guardiola nesse tipo de sistema tático, com o Cancelo de volta ao time, fazendo o meio-campo juntamente com o Rodri e dando um pouco mais de liberdade para o Gundogan encostar no quarteto ofensivo, fazendo essa variação ali para o 3-2-5, tradicional sistema que segura o Kyle Walker junto aos dois zagueiros e faz com que o time tenha uma ótima pressão no campo de ataque. Já o PSG, no seu 4-3-3, novamente com Gana Gueye, Paredes e Verratti compondo o seu trio de meio campo, Verratti abrindo pela esquerda sem bola e o Di Maria voltando pelo lado direito, né? Ele que estava acompanhando o ataque juntamente com o Neymar na ponta esquerda e o Mbappé como centroavante. O jogo começou com o domínio das ações da equipe dona da casa, do Paris Saint-Germain. Logo aos 2 minutos teve uma finalização do Neymar, que o Ederson conseguiu pegar. A resposta do City veio aos 4, numa enfiada de bola para o De Bruyne, que conseguiu bater, mas estava ali prensado pela marcação, não levou muito perigo. Aos 13, um escanteio cobrado resultou na finalização afastada pela defesa do Manchester City. O Neymar chutou no rebote, o Ederson fez grande defesa, evitando aquele que seria o primeiro gol do jogo. Aos 14, o Di Maria, que foi o melhor em campo, ou pelo menos o melhor do primeiro tempo, o melhor do PSG, finalizou de longe, a bola explodiu na zaga e o Ederson deu um tapa para fora que gerou o escanteio, que foi o grande motivo, né, do nascimento do gol. O Di Maria cobrou, o Marquinhos testou sem chances de defesa para o Ederson, 1-0 para o PSG, grande partida defensiva também do Marquinhos, especialmente no primeiro tempo e até o lance que gerou o primeiro gol do Manchester City, o gol que empatou a partida no segundo tempo. Ainda assim, no primeiro tempo, aos 21, tivemos o levantamento do Cancelo para o Bernardo Silva se esticar todo e quase empatar o jogo. O Navas, mais uma vez, muito bem em uma partida de Champions League, colocou a bola para escanteio. Aos 31, teve uma saída de bola errada do Navas, cruzamento do Foden, cabeçada do Mahrez, mas o Paredes acabou cortando, a bola não chegou na meta do Keylor Navas. Foi uma boa jogada do City, mas que não levou tanto perigo assim à meta adversária. Aos 34 minutos, Di Maria mais uma vez aparecendo, sendo a grande válvula de escape do Paris Saint-Germain no primeiro tempo, abusando das jogadas individuais e principalmente do municiamento aos outros atacantes. Aos 36 ele recebe, na verdade, um grande lançamento. O Ederson saiu da área para tentar cortar e furou e acabou cedendo o lateral, mostrando quão trabalho o Di Maria estava dando para a defesa do City nessa partida. Tanto na velocidade das arrancadas, saindo com a bola, quanto nesse municiamento, né, tentando abastecer os atacantes, quanto criando as próprias jogadas, finalizando de fora. Realmente foi um grande recital do atacante argentino, que às vezes fica um pouco nublado, né, com as atuações de Mbappé e Neymar, que hoje fizeram um jogo ok, mas nem de perto tão bom quanto foi o Di Maria nessa partida. O primeiro tempo termina com 9 finalizações do Paris Saint-Germain contra 2 do Manchester City, que teve um pouco mais de posse de bola no primeiro tempo. Foram 52% a 49%. Ainda no finalzinho do primeiro tempo, o Neymar caiu por cima do braço, né? Chegou a preocupar. E no lance seguinte, o Florenzi fez uma grande jogada que poderia ter resultado no segundo gol do PSG na partida. Na jogada, ele acabou derrubando o Neymar, que reclamou de pênalti, mas na verdade foi o próprio companheiro dele, né? O próprio Florenzi, lateral direito do PSG, que acabou derrubando o atacante brasileiro, que voltou no intervalo com uma proteção no braço. Ainda teve tempo no primeiro tempo para o Bernardo achar o Foden sozinho, né, dentro da área. Teve grande chance de empatar o jogo ali pertinho, né, do cronômetro estourar para o lance do intervalo, mas ele acabou finalizando em cima do Keylor Navas e não conseguiu marcar o gol. O segundo tempo foi muito mais do Manchester City, não só pelos gols marcados, mas pelo domínio de jogo, né? O time não perdeu a calma. Provavelmente o Guardiola orientou a equipe no vestiário para continuar construindo as jogadas com paciência, não abusar dos chutões, dos levantamentos, dos chuveirinhos, até porque o time estava jogando sem centroavante, então o time continuou trocando passes com muita calma para tentar chegar ao gol. Ainda assim, as primeiras chances do segundo tempo
foram do PSG novamente para tentar ampliar o placar. Aos 56 minutos, o Mbappé... Nossa, hoje eu tô errando pra caramba. O Mbappé faz grande jogada para cima da marcação, cruza, o Verratti chegou atrasado, de carrinho, quase conseguiu marcar o segundo gol da partida. E aos 59, o Di Maria desarmou, arrancou e lançou o Mbappé, só que o Ederson saiu do gol, funcionou muito bem como zagueiro de sobra e acabou afastando ali o perigo do que parecia iminente segundo gol do PSG. Mas aí começa o grande jogo do Manchester City, a partir dos 61 minutos, né, a grande chance que o Manchester City teve no jogo, a primeira delas no segundo tempo, com um grande voleio que o De Bruyne tentou marcar o gol, mas acabou a bola passando com perigo por cima da meta. Aí acontece a primeira substituição do Manchester City no jogo, sai o João Cancelo da lateral esquerda e entra o Zinchenko para qualificar aquela saída de bola pelo lado esquerdo, e o City também mudou um pouco de postura, segurou um pouco mais o lateral, né? No caso o Kyle Walker. O Gundogan, que estava encostando muito no ataque, começou a ficar um pouco mais preso. Com isso, o Zinchenko estava subindo um pouco mais pela esquerda e houve uma inversão. O Foden estava jogando um pouco mais aberto, o Bernardo de falso 9. Eles fizeram essa troca. O Bernardo foi jogar na ponta e o Foden de falso 9. Isso deu um pouco mais de liberdade para o garoto inglês também na partida. Aos 64 minutos, gol do Manchester City, numa jogada que acabou sendo gerada num escanteio cedido após um corte do Marquinhos. A cobrança aconteceu, a jogada se desenrolou, a bola chegou até o De Bruyne, que tentou chutar a bola, tentou na verdade cruzar a bola na área, e ela acabou entrando direto. Na transmissão do TNT Esportes, o Vitor Sérgio Rodrigues acabou falando que foi uma falha do Keylor Navas no lance. Eu acho que foi uma falha, uma desatenção de toda a defesa, né? Que acabou parando no lance, achando que o cruzamento não ia dar em nada, que ia ficar fácil para o Navas encaixar a bola, segurar, e não ia ter muito perigo. Então toda a defesa para, toda a defesa confia no goleiro, que falhou. Mas eu acho que essa falha é compartilhada com todo o sistema defensivo do PSG. 1-1 no jogo. Aos 70 minutos, o City continuou trocando passe, tentando abrir a defesa do PSG com paciência, atraindo a marcação para fora, e conseguiu uma falta na entrada da área. Essa falta, né, que acabou resultando no segundo gol, o gol da virada do City, mais uma vez em um erro do PSG. Estava muito mais ali para o De Bruyne bater de pé direito por cima da barreira, até porque o Keylor Navas protegeu o canto para o canhoto bater, no caso o Mahrez. Inclusive o Verratti, se eu não me engano, ou Paredes, estava ali embaixo da barreira, né, deitado, impedindo uma cobrança por baixo. Mas aí o Mahrez bateu justamente no ponto em que a barreira abre. A bola passa no meio ali da barreira do PSG, acaba enganando o Keylor Navas, impedindo qualquer chance de defesa do goleiro costarriquenho. 2-1, virada do Manchester City. E aí o lance capital do jogo, que praticamente selou a vitória do City no jogo, que foi aos 78 minutos a expulsão do Gueye por uma falta criminosa no Gundogan. Um carrinho com a sola da chuteira, realmente poderia ter quebrado o tornozelo do Gundogan. Felizmente tudo bem com o meio-campista alemão, que inclusive seguiu no jogo. Mas o interessante do lance é que o árbitro, apesar de ter marcado a falta, ele não ia dar nem cartão amarelo. Quando ele percebeu a gravidade realmente do lance, que havia machucado, que havia realmente ferido a perna do Gundogan, aí ele chamou o Gueye de canto e expulsou, corrigindo e sem VAR aquilo que seria um grande erro dele no jogo, não mostrar o cartão vermelho pro Gueye. Ainda teve tempo nos acréscimos para o De Bruyne finalizar de fora, e o Keylor Navas fazia a defesa, meteu para escanteio, mas foi isso mesmo, 2-1 para o Manchester City, um jogo muito controlado, né, pela equipe inglesa, e que, se dá para tirar alguma coisa de conclusão nesse jogo, é que o PSG é uma equipe que tem um meio-campo de muita saída de bola, muita pegada na marcação, mas que constrói muito pouco. Soltar o Neymar para ficar um pouco mais ao lado do Mbappé, um pouco livre de responsabilidades defensivas, é ótimo, mas desde que você tenha uma proposta de contra-ataque. Dentro de casa, assim como foi a segunda partida contra o Bayern, que curiosamente o PSG também foi derrotado em casa, o PSG ele teve essa postura de tentar sair um pouco mais para o jogo, de ditar um pouco mais o ritmo, e não é essa a postura do PSG, não tem um meio-campo qualificado para isso. O Neymar joga, inclusive, passou a jogar como meio atacante, né, por trás do camisa 9, exatamente por isso, por ter essa capacidade de construção de jogo maior, esse municiamento aos atacantes também, mas jogando nessa variação para o 4-4-2, onde o Di Maria tem que ficar um pouco mais aberto, o Verratti, que é o cara de mais qualidade no passe, também fica aberto pelo outro lado, e o Neymar tendo que ser acionado só nos contra-ataques, ao lado do Mbappé, tira um pouco do poder de criação do PSG, que se atrapalha um pouco em casa. Apesar de ter criado muito, finalizado bastante,
a maioria das jogadas do PSG que levam perigo para o gol do adversário são essas jogadas de contra-ataque, realmente de velocidade, com os homens da ponta e com os dois atacantes. Senti falta do Draxler no jogo por isso, foi uma estratégia que deu muito certo contra o Bayern, né? Nas 2 partidas ele foi titular, imprimia velocidade pelo lado, talvez se ele tivesse aberto mão um pouco dessa posse de bola e de um desses caras de marcação do meio, eventualmente o Paredes, poderia fazer com que isso desse um pouco mais de certo e aí o PSG teria melhor sorte no jogo, não sairia derrotado de uma partida dentro de casa, tendo que buscar o resultado na Inglaterra contra esse bom time do Manchester City. Um alento para o PSG é que ele deve conseguir fazer o jogo que ele está acostumado fora de casa. Porém, tem um ônus de ter que correr atrás do resultado, vai ter que fazer pelo menos 2 gols para seguir vivo. O 1-0 a favor do PSG ainda classifica o City pelos 2 gols fora de casa, então vai ter que escalar uma montanha aí contra esse excelente time do Guardiola, que está jogando o melhor futebol da temporada, mas que ficou muito devendo no primeiro tempo do jogo, escapou ali de tomar mais gols na primeira etapa do jogo de hoje, consegue uma vantagem considerável para a partida de volta, e vamos ver aí o desenrolar dessa história, quem vai conseguir a classificação. Eu tinha dito que o PSG era favorito, apesar do equilíbrio no confronto e do momento do City ser melhor, mas a experiência na competição ainda estava a favor do PSG. Mas indo para a Inglaterra com um 2-1 contra, acho que esse favoritismo muda de lado, mas mantém o PSG vivo. O PSG não tomou uma goleada em casa. O PSG sobreviveu quase 15 minutos com um jogador a menos contra o City. Então, que esse 2-1 sirva para que o PSG continue vivo na partida de volta, mas o Manchester City está ali com um pezinho na grande final, que seria uma final inédita para a equipe do Guardiola. A primeira dele fora do Barcelona, não conseguiu alcançar uma final no comando do Bayern, e essa aqui é a 5ª tentativa dele de conquistar a Champions League pelo Manchester City, que seria a primeira do clube e a primeira dele longe da Catalunha. O sonho segue vivo e o Manchester City está com essa vantagem aí nas semifinais da Champions. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!